Eu te saúdo com a paz do Senhor. Qual a importância da humildade na nossa jornada cristã? Esta é a lição número 8 da classe de adultos. Uma lição de humildade. E o que é humildade? Humildade, na verdade, é diferente de pobreza. Humildade é uma virtude de reconhecer a virtude da outra pessoa, reconhecer o valor de uma outra pessoa. Vou te dar um exemplo. Digamos que você saiba fazer uma coisa muito bem e ninguém é tão bom quanto você para fazer uma determinada circunstância, um trabalho ou algo específico. Na culinária, por exemplo, e chega uma pessoa que não tem nenhum conhecimento daquilo que você está fazendo e te dá uma opinião. Você para ouvir essa pessoa, apesar de você ser um especialista naquilo. Isso é humildade. Então você reconhece o valor da outra pessoa, ainda que ela talvez nem consiga te agregar algum valor ali, ou se realmente ela está equivocada, mas você para ouvir. E isso é humildade, diferente de pobreza. Já observou que alguns programas de televisão, quando vai fazer uma reportagem, diz que está chegando numa casa, que é uma casa muito humilde para dizer que a casa é pobre? Então, isso não é verdade. Aquilo ali é uma forma de, mais uma figura de linguagem para diminuir o impacto. Porque quando você chega e fala numa casa pobre, o que dá ideia? Dá uma ideia de inferioridade. Então, para não dizer pobre, que é uma casa pobre, ele fala humildade. Mas não existe casa humilde. Existe casa pobre, existe uma casa simples, porque a humildade ela é uma virtude e não algo palpável, né? Texto áureo. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos vós também. João capítulo 13, versículo 15. O Senhor Jesus, ele sabe fazer todas as coisas, porque ele tem todo o poder. Entretanto, algo em Jesus que sempre me chamou muita atenção foi a questão do exemplo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 1, nos diz que Jesus ensinou fazendo. Aqui, resumindo, né, o versículo, Jesus ensinou fazendo. E quantas vezes hoje as pessoas, né, pastores, líderes em geral, quer exigir algo de alguém sem dar exemplo? Isso é inconcebível. Não é possível que uma pessoa queira exigir de uma outra pessoa algo que ela não sabe fazer. Então é importante nós notarmos que Jesus sempre deu exemplo, ele mostrava como fazer, ele ensinava a fazer. Agora existe um outro ponto interessante também. Existe um ponto que quando uma pessoa tem que dar o exemplo para alguém, para aquela outra pessoa fazer aquela tarefa específica. Entretanto, há circunstâncias que, como essa pessoa, esse líder, ele já deu exemplo de como fazer, então o que ele faz? Ele apenas delega a tarefa. Aí a pessoa faz da forma que essa pessoa quer fazer, não de acordo necessariamente com o líder. Então essa pessoa vai dar a sua parte. Eu vou te dar um exemplo prático. Digamos que uma pessoa pede para você ir ao mercado comprar algo específico. O que você vai fazer? Qual o transporte que você vai usar? É você quem decide. Veja que ele não falou para você qual o transporte que você vai usar, qual a roupa que você vai usar, a forma que você vai falar lá no mercado o que você quer. Isso é uma questão sua, é pessoal. Por quê? Porque você sabe como fazer. Por quê? Porque o teu líder, ele já te deu exemplo de como fazer. Então isso aqui, só para a gente ter aqui um norte de questões de humildade, de questão de liderança. Verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então essa questão de submissão, de mostrar que o outro é tão importante quanto você, quanto eu, que o porteiro ele tem o mesmo valor que um pastor presidente, por exemplo, né? O porteiro da igreja tem tanto valor quanto um pastor presidente. Então nós começamos a entender a questão de humildade, de simplicidade. Nós conseguimos melhorar o nosso serviço para a igreja, para a sociedade e principalmente para Deus. Introdução. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés, onde ele ele ensina através do seu exemplo a relevância
da humildade para aqueles que o seguem. Para seguir Jesus, precisa ter humildade, precisa ter simplicidade. E aqui, como eu falei aqui no início, que é diferente de humildade e pobreza, né, de ser pobre, não é que você vai ser pobre, você tem que ser pobre para seguir a Jesus. Não é esse o ponto. Eu já falei aqui algumas vezes, né, que quantas pessoas da Bíblia eram pessoas ricas, né? Abraão, Jacó, Jó, Maria Madalena, Lídia, entre tantas outras pessoas que eram ricas. Então, a grande questão é, eu sou uma pessoa rica financeiramente falando, mas eu também tenho humildade. Isso aqui é o ponto. Né? Precisamos saber dividir este negócio, porque muitas vezes as pessoas acham que submissão tem a ver com riqueza. Não é isso. A submissão ela é uma questão pessoal. É a submissão quando nós sabemos que uma pessoa está sendo dirigida por Deus, pelo Espírito Santo, e nós somos obedientes a essa pessoa porque nós reconhecemos a sua liderança e a autoridade que está sobre ela, porque vem da parte do Senhor, como nos diz aos Romanos capítulo 13, que toda autoridade só vem da parte de Deus. Agora, o que essa pessoa faz com a liderança aí é com ela e Deus. Uma história real sobre a humildade, o lava-pés. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. E aqui cabe a resposta sobre aquilo que eu te perguntei. Qual a importância da humildade na jornada cristã? Quando nós temos uma jornada cristã pautada na humildade, na submissão, na obediência aos nossos líderes, né, líderes de departamento, pastores, né, ministério de modo geral, desde que, claro, esses sejam guiados pelo Espírito Santo, você faz com que o teu exemplo faz com que a igreja cresça. Como isso é possível? Porque Deus não age no meio de um povo que está dividido. Um puxa para um lado e outro puxa para o outro lado. Então, quando há submissão à liderança, quando há uma obediência à liderança, porque esta é guiada pelo Espírito Santo, a igreja tende a crescer. Por quê? Porque existe a harmonia dentro da igreja. Todos puxam para o mesmo lado, né? Então, aqui a humildade ela tem essa virtude, né, para os seguidores de Cristo. Né? Os seguidores de Cristo precisam ter isso em seus corações. Ter a simplicidade. Lembra que Jesus falou que eu sou manso e humilde de coração. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus era humilde na prática, na essência do coração. E não que ele era uma pessoa que tinha falsa modéstia, né? Quantas pessoas hoje trabalham nessa questão da falsa modéstia? Parece que são humildes, né? Falam como humildes, mas na verdade são pessoas completamente soberbas. Então é a falsa modéstia, a pessoa demonstra que é humilde, mas na verdade não é. Diferente de Jesus, que ele era manso e humilde de coração. Ele estava na essência, a humildade estava na essência de Jesus. E como nós somos seguidores de Cristo, nós também precisamos ser como ele, ter humildade no nosso coração. O desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas, típicas da época, e amarrou-as atrás do pescoço. Desenvolvimento da história. Aqui eu vou trazer para os dias atuais. Veja o que Jesus fez. Jesus levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Isso significa que agora ele está mais livre com as suas pernas. O que isso? Isso significa o quê? Velocidade. Quando você está numa situação, por exemplo, as vestes hoje são bem diferentes das vestes de Jesus da época. Jesus usava como se fosse um vestido hoje, seria algo parecido. Então, o que ele fez? Ele levantou as pontas das suas vestes. Então, agora, vamos aqui imaginar que os seus joelhos agora estão livres. Então, ele é mais fácil dele correr agora. Isso aqui não é que Jesus corria. Isso aqui o que eu quero dizer para nós hoje
é que nós precisamos também fazer isto para quê? Para termos velocidade, para quê? Para evangelizar. Nós precisamos fazer com que as nossas vestes sejam algo prático, né? Se fosse inclusive para uma guerra, para correr de um cachorro, por exemplo, né? No meio da rua. Agora, como nós estamos com as nossas vestes levantadas, agora fica mais fácil de correr, se for o caso, né? Mas aqui principalmente na ideia de velocidade para fazer a obra, ter pressa em fazer a obra. Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou atrás do pescoço. Isso aqui vai trazer uma questão aqui muito importante sobre pegar as mangas longas e largas das suas roupas masculinas. Infelizmente, hoje nas igrejas está uma questão de roupas de homem que não é possível que alguém diga que aquilo é roupa de homem. Estão vendo, eu tenho observado, principalmente entre os jovens, homens, né, vestindo roupas que só misericórdia, que até pessoas do mundo, até homens do mundo não usam, né, roupas completamente apertadas, né, principalmente ali na perna, né, na perna inteira, né, e na cintura, roupas muito apertadas, muito coladas, as camisas muito coladas, extremamente coladas ao corpo e diferente das mangas longas e largas que Jesus usava. Então aqui eu não vou dizer, não estou aqui para doutrinar ninguém na questão de usos e costumes, mas não é, aqui vai nos trazer um grande exemplo. Nós, como homens, nós devemos usar roupas masculinas, roupas de homem, e não estar da forma que está por aí, né? Até porque no nosso vestir, as pessoas precisam compreender que nós somos homens. E aqui eu não estou falando na questão machista, estou falando de a questão de ser homem, né, propriamente dito. Então é importante que nós venhamos trazer isso também para nós. A mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Veja aqui que Jesus quebrou ali o protocolo, né? E eu gosto muito dessa ideia de quebrar o protocolo. Jesus era muito bom nesse negócio de quebrar os protocolos. E aqui eu não vou dizer contra o protocolo, nada disso. Há protocolos que realmente precisam ser seguidos, mas nem todo protocolo precisa ser seguido. Veja aqui que Jesus deu uma lição de humildade, colocando ali a toalha nos seus ombros para assim lavar os pés de seus discípulos. E aqui traz uma questão muito importante, que possivelmente é a mais importante da lição, que é a questão de servir. Observe que hoje, pelo crescimento do evangelho, até de uma forma artificial, né, que nem todas as pessoas que estão dizendo que são evangélicas são de fato, né? Veja lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava batendo a porta da igreja, estava do lado de fora, ou seja, tem muita igreja que fala até no nome de Jesus, mas Jesus, na verdade, está do lado de fora. Então, observe que... Por que isso? Porque os líderes, pastores, estão querendo o quê? Querendo fama e dinheiro. E aqui tem uma demonstração de que o reino de Deus é trilhado com humildade. Existem dois pontos aqui, um ponto aqui que eu quero deixar para você, que é o seguinte. Em Josué, capítulo 1, versículo 2, quando Deus vai falar a Josué, Deus não fala que Moisés, o seu legislador, é morto, ou o seu sacerdote, ou isso ou aquilo, nada disso. O que Deus fala? Meu servo Moisés é morto. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8, Deus fala para Satanás: tem contemplado o meu servo Jó? O que eu quero dizer com isso para você? A maior hierarquia de uma pessoa no Evangelho é ser servo de Deus, ou seja, ser reconhecido como servo pelo próprio Deus. As pessoas hoje procuram fama, procuram status de pastor, por exemplo, mas na verdade, e aqui também eu não estou falando contra a pessoa do pastor, eu estou dizendo com uma questão que hoje, muitas vezes, o foco, eu quero ser pastor para ter fama, eu quero ser pastor para ter um salário da igreja, eu quero ser pastor para ter status diante da sociedade. Mas não é esse o caminho trilhado para quem vai morar no céu. O nosso
caminho, né, essa trilha é montada o quê? Em cima da humildade. Nós devemos ser servos de Deus, assim como Moisés, assim como Jó. Assim como Deus deu o testemunho dele, será que Deus está dando testemunho de mim também? Sinopse: o exemplo histórico de humildade de nosso Senhor deu aos discípulos é prático, atual e atemporal, ou seja, em todos os tempos. Humildade implica autoconhecimento, conhecendo a própria natureza. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e nos humilhar. Frequentemente, preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Nós sempre, de modo geral, é bom deixar isso claro, de modo geral, nós temos a tendência de olhar de cima para baixo. Quando nós olhamos de baixo para cima, quer dizer que nós estamos reconhecendo alguém como maior do que nós. E, de modo geral, as pessoas não têm esse hábito de olhar, de querer ser menor do que o outro. Pois bem, mas qual é a nossa natureza? Qual é a minha natureza? Nós devemos reconhecer o nosso próximo como maior do que nós. Nós devemos ter isso no nosso coração. Porque nós temos uma dificuldade de obediência ao homem, por exemplo, de modo geral. Por que eu digo de modo geral? Porque tem muitas pessoas que só obedecem também ao homem, né? Independente do que Deus diz na sua palavra, mas vale mais a palavra do pastor, infelizmente, do que a palavra do Senhor. Mas, de modo geral, as pessoas têm uma dificuldade de reconhecer a liderança de um pastor, por exemplo, a liderança de um líder de departamento, por exemplo, ou um líder de uma congregação. Por quê? Porque ninguém quer estar no lugar de servo. Mas é exatamente isso que Deus quer de cada um de nós. O Senhor quer que eu seja servo. E eu seja um servo hoje melhor do que eu fui ontem. E amanhã melhor do que eu fui hoje. O Senhor nos quer como servos. Só que, claro, nós devemos ser servos dentro do contexto bíblico. Ou seja, eu vou ser obediente à minha liderança se a minha liderança estiver pautada na palavra e se a minha liderança está sendo guiada pelo Espírito Santo. O exemplo deixado por Jesus. Assim sendo, enquanto verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. É bem estranho observar, no ponto de vista humano, que Jesus, com toda a sua glória, ele abdicou de toda a sua majestade para viver, ter uma experiência humana. É extremamente estranho para o nosso entendimento. Como pode alguém sair, no caso Jesus, sair de toda a sua glória, morando nos céus de glória, cercado por anjos, arcanjos, querubins, serafins, está ali junto com o Pai, e de repente tem todo o poder, ele sair e vir padecer aqui na terra. E isso nos traz também, principalmente, uma lição de humildade. O Senhor Jesus, ele desceu à terra para mostrar que cada um de nós devemos ter também no nosso coração a humildade de nos deixar uma vida, né, de repente até pomposa, por causa do Evangelho, em prol do Evangelho. Então é importante que, à luz deste exemplo, não deveria ser difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Ou seja, se Jesus saiu das mansões celestiais, do céu de glória, se despiu de toda a sua glória para vivenciar uma experiência humana, por que eu não posso me submeter com humildade para a minha liderança? Qual é a dificuldade? Então veja que o Senhor Jesus, ele sempre nos traz o quê? Exemplos, e exemplos práticos, exemplos diretos. Mas nós, infelizmente, temos essa dificuldade de reconhecer a autoridade do outro. Mas é importante, mais uma vez lembrando, que aos Romanos capítulo 3 nos diz que toda autoridade, ela parte de Deus. Então, se eu estou debaixo de uma autoridade e este meu líder está fazendo algo que não é para fazer, está fazendo algo errado,
que ele tem essa autoridade de fazer, isso aí é um problema que ele vai ter que resolver com Deus. Porque a autoridade Deus deu a ele. Agora, o que ele faz com essa autoridade já é uma questão dele com Deus. Então, nós observamos que, claro, mais uma vez aqui eu vou deixar claro, quando você é liderado por uma pessoa que você sente que ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo, você não tem nenhum compromisso de obedecer. Você não tem nenhum compromisso de submeter a liderança dele. Por quê? Porque se você obedecer a este homem, você está desobedecendo a Deus. Por quê? Porque ele não está sendo guiado por Deus. Então é importante deixar isso bem claro. O maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Veja aqui mais uma ideia aqui da soberba do coração humano, né? De querer saber quem é o maior. Né? Contudo, ele sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus, prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Eu acho muito interessante a questão das crianças, né? E nós devemos ser como as crianças. E olha que interessante. O primeiro serve o último. O que isso significa na prática? Eu cheguei primeiro no Evangelho. Se uma pessoa chegar amanhã, eu cheguei primeiro. Então eu que tenho que servir ele. Aí futuramente, quando essa pessoa está na igreja e outra pessoa chega, então este serve aquele. Então é sempre aquele que chega primeiro serve o que vem depois. Ou seja, sempre o maior, nesse sentido, vai servir o menor. E aqui está a grande questão, né? Quer ser o maior no reino dos céus? Seja o menor aqui na terra. O menor que eu digo no sentido de servir com amor, servir com uma submissão ao Senhor, servir ao próximo no amor. Então, quando você tem essa tendência, quando você age assim, você pode ser o maior no reino dos céus. Lembrando que essa questão de maior, nós sabemos que sempre o Senhor Jesus é o maior, mas aqui o maior, eu quero dizer também na ideia também das recompensas que nós teremos, né, os nossos galardões lá nas mansões celestiais. Sinopse: a virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e dessa forma evitar a armadilha da soberba. A soberba realmente é algo que tem nos corações de muitos pastores, infelizmente, estão destruindo as igrejas por conta da soberba. E é interessante nós notarmos, né, que 1 Pedro 5,7 vai falar sobre a questão de que Deus exalta o soberbo, né? Melhor, resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então nós devemos ter sempre essa ideia de humildade no nosso coração. E mais uma vez, não é a humildade da boca para fora, é a humildade do coração, assim como Jesus o era. Humildade versus ostentação, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência, ou seja, de superioridade, né? De ser superior. E liderança, como é retratado nos evangelhos. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. Então veja que anteriormente queriam saber quem era o maior, agora o de destaque. Então veja que as pessoas, né, têm sempre essa ideia de destaque, de ser o maior. Então o Senhor Jesus ele já sabia que as pessoas, os seus discípulos, tinham essa questão, essa disputa entre eles. E essa questão de ostentação, ela é perigosa e diabólica. Isso não é da parte de Deus. Nós devemos, se porventura numa questão aqui, tanto espiritual como humana, se o Senhor deu a ti uma oportunidade de você ser, por exemplo, um gerente de uma grande rede de lojas, por exemplo, glorifique o nome do Senhor, mas não fique ostentando isso para ninguém. Você precisa glorificar a Deus pela posição que o Senhor te honrou. Da mesma forma, se você é um pastor presidente, por exemplo, você também não tem que ficar jogando isso, lançando isso no rosto das pessoas. Olha, eu sou o pastor presidente. Não é nada disso. Isso é o que? Uma ostentação, e Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque a ostentação nada mais é do que a questão da soberba escondida, né?
Porque a pessoa que fica ostentando, ela quer o quê? Se mostrar para a sociedade. E muitas vezes aquelas pessoas que se mostram, aquelas pessoas que se dizem que são, na verdade não são, né? Então nós não temos que ter essa preocupação de querer saber quem é que vai ter um lugar de destaque lá no céu. Nós não devemos ter isso, isso não é para nós. O caminho humilde de Jesus. Através do episódio do Lava Pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. A questão aqui de humildade, de mansidão, de todo o coração, veja que ela vai contrastar com a questão da ambição. Os discípulos queriam saber, eles tinham ambição de saber quem seria o maior, quem teria o lugar de destaque no reino de Jesus. Então veja que hoje não é diferente. Quantas vezes hoje as pessoas querem lugar de destaque, até mesmo dentro do templo, né? As pessoas fazem questão de ter um lugarzinho, não, meu lugar é esse, eu me sento aqui porque eu sou o pastor, eu sou o líder disso, eu sou o regente de coral, eu sou isso ou eu sou aquilo. Mas, mais uma vez, nós devemos sempre nos ater sobre a questão de sermos servos do Senhor, servos humildes na presença do Senhor. Reconhecemos que Deus é o Todo-Poderoso, que Jesus é o nosso Salvador, que nós somos guiados pelo Espírito Santo e que nós temos um pastor aqui na terra, que nós devemos a Ele obediência, para que assim haja assim uma maior compreensão do Evangelho da parte daquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Porque muitas vezes você é a única Bíblia que o mundo vai ler. Então, que tipo de Bíblia que eu estou sendo para a sociedade da onde eu estou inserido? Então, é importante que isso venha ter no nosso coração, porque isso é a questão do exemplo, né? Ou o mau exemplo, né? Dependendo aí das circunstâncias. Então nós devemos ter sempre essa questão de que a questão aqui, nós devemos observar que muitas vezes nós estamos completamente perdidos até dentro da casa do Pai. Por quê? Porque nós não estamos com o nosso coração humilde diante da pessoa de Cristo. E uma outra questão importante aqui, que ter resultado não significa aprovação. As pessoas podem, né, a liderança pode ter um número maior de pessoas, mas não ser aprovado por Deus. Vou te dar um exemplo prático. Quando um pastor chega novo, por exemplo, numa congregação, ele pega aí uma congregação com 100 pessoas. Ele fica aí um ano nessa congregação. Agora, de 100 pessoas, agora tem 300. Parece que o resultado fala por si. Ele aumentou bem o número de fiéis, né, de pessoas na igreja. Mas às vezes foi só isso que ele conseguiu. Trazer 200 pessoas para a igreja. Mas essas 200 pessoas, nenhuma delas está salva. Por quê? Porque a falta de humildade dessas 200 pessoas, e até mesmo dessa pessoa que as trouxe, né, desse pastor, ou seja, o resultado, o bom resultado, não significa que essas pessoas estão salvas. Ou, como eu gosto de dizer, nem tudo que dá certo é certo. Às vezes ele trouxe essas pessoas, né, essas 200 pessoas entraram para a igreja agora de uma forma errada. Ele fez algo diferente no Evangelho, por exemplo, e conseguiu atrair essas pessoas, né? Aí essas pessoas ficaram aqui na igreja, né? Estão na igreja, estão vindo, estão caminhando, mas na verdade está vindo para um outro interesse, né? Talvez de ter uma vida melhor, de não ter seus problemas solucionados, mas não propriamente pela questão de Cristo, de ser salvos na pessoa de Jesus. Então é importante que nós observemos que nem todo o resultado significa que Deus está aprovando. Um convite à humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Aqui tem 3 pilares importantes que não é para nós. A primeira é a questão da ambição. Quando a pessoa tem ambição, é aqui uma questão aqui bem diferente. Uma coisa é você ter ambição, uma outra coisa é você ter sonhos. E o teu sonho pode ser algo muito grandioso. O que eu quero separar aqui, o sonho é quando nós desejamos realizar algo, tanto profissional, espiritual, isso é um sonho.
A ambição é praticamente idêntica, com uma diferença. A pessoa que é ambiciosa, ela faz qualquer coisa para chegar naquele sonho, naquela ambição. Ou seja, isso significa o quê? Significa que ela vai passar por cima de qualquer pessoa para alcançar o seu objetivo, o que é antibíblico. Então, a grande questão de ambição, a grande negação da ambição é essa, né? Que muitas pessoas procuram a ambição, são ambiciosas, mas a ambição aqui no sentido pior da palavra, né? Se é que essa palavra é boa em algum sentido. Mas a ambição, ela é diferente do sonho por conta disso, porque o sonho você luta para realizar. A ambição você pisa nas pessoas para realizar. Então são coisas distintas. Ou seja, o meio, na verdade, o meio de se alcançar é diferente. Então é isso que nós temos que ter cuidado. Outra questão também é sobre a questão da ostentação. Eu alcancei algo muito grandioso e agora eu vou ostentar que eu sou isso ou que eu sou aquilo, ou que eu tenho isso ou que eu tenho aquilo, que eu sou melhor no lugar onde eu moro, eu sou melhor porque eu tenho isso ou eu tenho aquilo, ou que eu ganho isso ou que eu ganho aquilo. Então a grande questão da ostentação também é algo que Deus desaprova. Por quê? Porque a ostentação também ela tem um pezinho ali na ambição, né? Tem um pezinho na ambição e principalmente na questão da soberba. E também a questão aqui do egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo é aquilo que farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Então, ou seja, a pessoa só pensa em si. E Jesus nos chamou para quê? Para servir o próximo. Então, aqui eu também quero fazer uma diferença aqui sobre a questão do egoísmo, que quando você pensa em se cuidar, isso não é egoísmo. Você precisa, de fato, se cuidar, saber fazer as coisas, para quando você for fazer para os outros, você saber fazer. Então, por exemplo, como você vai cuidar da saúde de alguém se você não cuida da sua? Se você não sabe como cuida da sua, como você vai ajudar uma pessoa a ter saúde se você não consegue cuidar nem da sua? Então, aqui é diferente. O egoísmo é quando as pessoas só pensam em si. Né? Eu não quero saber a situação do enfermo ali, o importante é eu. Deixa ele para lá. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Como diz o mundo aí fora. Então, isso é a questão do egoísmo. As pessoas que só pensam em si, não pensam no próximo. Então, nós também devemos ter cuidado com este negócio. Sinopse: a humildade não compete, ela coopera. Isso aqui é muito interessante, que nós vamos ver sobre a questão da humildade. Eu não vou competir com você para saber quem é que é mais humilde, se sou eu ou se é você. A humildade ela não é uma competição, mas nós juntos nós cooperamos. Você coopera comigo e eu coopero com você. Essa aqui é a ideia da humildade. A humildade ela não busca notoriedade, ela busca o servir. Ou seja, eu não vou buscar notoriedade, que é a questão da fama, por exemplo, né? Ser conhecido, nada disso. Eu vou procurar o quê? Buscar servir com mansidão, servir com amor. Eu não quero holofote para mim, né? Eu não vou buscar holofote para mim. Isso aqui que é o ponto da humildade. E também a humildade não obriga, ela convida. Ou seja, aqui para nós, né? Trazendo aqui para nós. Você não obriga uma pessoa, o seu amigo, a ir à igreja. Você convida. Vamos à igreja domingo? Viu? A humildade ela é diferente. Ela é extremamente diferente. Conclusão. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. A humildade, ela vai justamente contra essa cultura da ostentação. Quantas vezes, por exemplo, eu já falei aqui em outros casos, que eu acho muito interessante as questões de pessoas que são bem-sucedidas, né? Milionários, bilionários, principalmente os bilionários. Você observa que eles não ostentam. Eles têm lá a sua coleção de carros, mas eles não ficam mostrando para todo mundo que tem. Lembra que eu falei lá no início? Geralmente a pessoa que demonstra que tem, não tem, é aquela que demonstra que é, de modo geral, não é. Quando a pessoa está ostentando, ela quer tampar, na verdade, um vazio que está no seu coração. Ela quer demonstrar, ela quer que as pessoas aplaudam ela por aquilo, né? Ela tem essa necessidade, né? O bilionário, ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa que ela não precisa de aprovação. Ela não tem essa carência, vamos assim dizer, né? Então ela não usa roupas de marketing para mostrar que
que tem aquela marca específica. Ela usa porque ela tem condições de comprar através do seu trabalho, mas é uma marca que geralmente é extremamente discreta. Você vê, por exemplo, os bilionários, Elon Musk, por exemplo, aquele Bill Gates. Se você observar as roupas dele, você não sabe qual roupa que ele está usando, qual é a marca. Mas existem marcas, eu até falei aqui em algumas outras ocasiões, que existem marcas, por exemplo, que é a Gucci, por exemplo, a Adidas. Elas são marcas que geralmente são feitas para pessoas, principalmente a Gucci, né? A Adidas nem é tanto hoje, né? Já foi mais forte, já não é tanto. A Gucci, por exemplo, ela demonstra, ela é o quê? Quando uma pessoa usa uma roupa da Gucci, ela quer mostrar que ela tem dinheiro. Diferente do bilionário, ele usa uma roupa que geralmente ela é lisa, ela não tem estampa, ela não tem marca. Ela é de grife, ela é caríssima, mas ela não diz. Por quê? Porque existem dois mercados aqui. É o mercado de roupa, que é o caso da Gucci, que é feito para pessoas que querem mostrar que tem dinheiro, né? Eles querem ostentar. E tem o mercado de pessoas, daquela marca específica que é feita para milionários e para bilionários que não quer aparecer. Então veja que essa questão de fama, de ostentação, não é para o crente. Você pode usar uma roupa de grife? Claro que você pode. Não tem problema nenhum. Pode usar uma roupa da Gucci? Claro que você pode usar uma roupa da Gucci. Mas você também pode usar uma roupa de rico, uma pessoa que tem muito dinheiro, por exemplo. Então há uma questão aqui que é importante. Por que eu quero falar nisso? Porque hoje nós vemos pastores no Brasil ostentando relógios de marca, fazem questão de mostrar que a roupa dele é de marca, faz questão de mostrar que tem dinheiro. Aí eu te pergunto, isso edifica quem? Na verdade, nem edifica, né? Se ele fosse uma pessoa realmente voltada para a questão do evangelho, mais uma vez aqui, eu não vou falar que ele não vai ter acesso a essas coisas, mas o que ele fazia? Ele pegava esse dinheiro, uma parte desse dinheiro que ele tem, e investia em missões, por exemplo. Então veja que a ostentação ela está até mesmo dentro das igrejas evangélicas no Brasil. Isso é uma pena. Mas a humildade é algo que vai nos firmar na simplicidade do evangelho. Nós, com simplicidade, nós vamos continuar pregando o evangelho. Mais uma vez, não há nenhum problema de você ter dinheiro e ter a sua ostentação se você quiser, mas eu não te aconselho, porque isso não vem da parte de Deus. Revisando o conteúdo, número 1, no capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura, pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. Número 2, a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Número 3, ele deliberadamente trocou o seu papel de senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Número 4, o nosso Senhor percebia que existia momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Lucas capítulo 22, versículos 25 ao 27. Número 5. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Mateus capítulo 11, versículo 29. E que nós venhamos verdadeiramente aprender com Jesus, né? Que é manso e humilde de coração. Que nós venhamos realmente ter uma lição de humildade na nossa vida. Se nós estamos aí ostentando, procurando ser o maior, procurando um lugar de destaque no reino dos céus, ou mesmo aqui na terra, que nós venhamos com essa lição, ter uma lição de humildade e reconhecer que assim como Jesus foi humilde e é humilde, nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos ter no nosso coração essa humildade de Cristo. Fazer de coração e não de lábios, não somente de lábios, né? Para dizer que é humilde, que é isso, que é aquilo, mas que na verdade o coração está cheio de soberba, né? Deus não aprova a soberba. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!